7h35 já, né? Já temos uma quantidade boa aí de pessoas já online. O que é que você acha, Laís, a gente já liberar a Poliana para começar? Acho válido. Acho que já dá para a gente começar. A gente já deu 5 minutos de tolerância, né? E aí Isso, o pessoal vai gente... entrando. Perfeito, até para a gente respeitar quem conseguiu entrar no horário aí. E principalmente a Poli, que já está aí há um tempinho já esperando. Então, pessoal, em nome de Dr. Rodrigo Cabral, nosso gerente da unidade de emergência, e de Priscila Jess, né, que ajuda ele na coordenação, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, que estão demonstrando interesse em aprender um pouco mais. Hoje teremos um tema, vamos assim dizer, cabeludo, né, que é tema hematológico, onde quem tem medo, porque, né, são pacientes que têm, vamos dizer assim, características que, para nós, que não somos especialistas, geralmente nos assustamos com os resultados laboratoriais. Então, assim, a gente ter uma orientação, a gente saber o que fazer, ou saber quando realmente ter medo, quando não ter medo, isso é extremamente importante para a gente que está lá na porta, lá dando o primeiro atendimento. Então, nós teremos a oportunidade aí, o privilégio de contar aí com a colaboração de Poliana, nossa hematologista já há vários anos no hospital, já ajuda a gente aí há um bom tempo. Até brincando, é a nossa hemato 24/7, né? Do hospital, que tem ajudado bastante e com que a gente tem aprendido muito. Então, Poliana, o currículo dela já está aí, formada, mestrado, doutorado, toda a bagagem aí. Vamos aproveitar, explorar, sugar o máximo aí de conhecimento, tirar todas as nossas dúvidas, para que a gente possa, né, aprender um pouquinho desse mundo aí da hematologia que às vezes nos assusta muito. Muito obrigado por ter aceito o convite, Poliana. O ritmo e a condução é toda sua, você que determina como vai tocar. No final, a gente sempre abre um tempinho aí para algumas perguntas ou alguma discussão a mais. Perfeito? Pronto, perfeito. Obrigada pela oportunidade, né? Eu gosto, né, de estar nesses momentos assim, porque eu acho que conhecimento precisa ser multiplicado, assim chega em mais gente e a gente acaba atingindo mais pacientes, que é o nosso objetivo maior. Eu montei a aula de forma mais prática, com o raciocínio lógico hematológico, tá? Então, eu trouxe menos conteúdo teórico, que a gente vai conversar aqui, mas a ideia foi deixar espaço para discussão, porque eu entendo que, sim, a minha especialidade, ela meio que esconjurada, né? É o paciente que dá medo, e se for hematológico, dá medo, e se não for e tiver coisa hematológica, começa a dar também. A gente vai falar sobre citopenias, tá? A gente trouxe de uma forma mais abrangente mesmo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês já conseguem visualizar minha tela, tá ok? Perfeito. Sim, Poliana. Conseguimos. Pronto. Então, o que a gente faz no pronto atendimento, no pronto-socorro, quando aparece um paciente que a gente pega um hemograma e tem citopenias, né? Às vezes são os pacientes que já chegam com um quadro clínico que chama mais atenção, e daí obrigatoriamente a gente pede o hemograma e tem certeza que vai internar, mas às vezes tem aqueles pacientes que tem uma cara de que está tudo bem, e aí de repente pediu um hemograma por algum motivo e aparece lá uma citopenia que chama atenção. Então, a ideia, eu trouxe 3 casos clínicos para a gente conversar um pouquinho. Primeiro caso clínico, todos são pacientes nossos do serviço, né, ao longo desses últimos 7 anos aí. Essa primeira paciente é uma mulher de 40 anos, vem com uma história de astenia intensa, dor abdominal, diarreia e equimoses nos últimos 7 dias.
não tinha comorbidades prévias, nem usava nenhuma medicação. Veio para a urgência, foi admitida. No exame físico, foi encontrado um estado geral regular. Ela estava taquicárdica, tinha uma síndrome purpúrica difusa, né, equimose, aquelas manchas grandes pela pele, estava febril, não tinha linfonodomegalias e a palpação do abdômen tinha uma esplenomegalia grau 2 ali abaixo do rebordo costal, sendo palpado, né, ali no flanco, com consistência fibroelástica. Olhando esse quadro clínico e com essa evidência de esplenomegalia, com certeza a gente tem que pensar em pedir um hemograma, porque se a gente for olhar a história clínica dessa paciente, ela tem alguns critérios para a gente pensar em disfunção hematológica, né? Ela tem uma astenia intensa, ela tem equimoses, então, no mínimo, a gente pensaria que ela pode ter uma anemia com cor anêmico sintomático e uma plaquetopenia. Daí a gente tem que pedir o hemograma. E aí, visto o hemograma, ela tinha 7 de hemoglobina, 20 mil plaquetas, 3.800 leucócitos, com um diferencial mostrando 750 neutrófilos de absoluto, linfócitos de 1.800. A gente, em hematologia, sempre considera o valor absoluto, tá? Então, às vezes, a gente é chamado para avaliar, principalmente ambulatorial, chega paciente que apareceu um percentual de eosinófilo, de basófilo, de monócito, linfócito diferente do padrão, a gente não dá muito valor para isso, a não ser que isso traduza, sim, alteração no valor absoluto. Mas olhando o hemograma dessa paciente, ela tinha uma pancitopenia, ela tinha anemia importante, né, sintomática, ela tinha plaquetopenia, que a gente considera importante também, a síndrome purpúrica mostrava isso, e ela estava neutropênica, febril. Diante desse quadro, sem sombra de dúvida, a gente vai internar esse paciente, porque ele é um neutropênico febril, vai ter que fazer antibiótico venoso, e aqui a gente tem a questão de tentar identificar, né? Vou internar e vou fazer o que com ela? Vou precisar de UTI agora, eu interno ambulatório, na enfermaria. Uma coisa que chamava a atenção dessa paciente é que quando o biomédico liberou o hemograma, ele descrevia o esfregaço sangue periférico, que normalmente tem que ser visto o esfregaço e feita a contagem manual dessas plaquetas, tá? Nesse nível de plaquetopenia. E aí ele descrevia para a gente que tinha uma hipoplasia importante, quer dizer, quase não tinha célula no esfregaço e que eram vistos eritroblastos. 7 de hemoglobina para uma mulher de 40 anos não necessariamente determina um quadro de insuficiência aguda ou hipoplasia eritroide, tá? Então, para a gente ver eritroblasto, significa que a medula está perdendo o controle de qualidade, está liberando célula muito jovem, eritroide, não compatível com o grau de anemia em sangue periférico. Esses são sinais de alerta quando o biomédico coloca lá, geralmente ele chama atenção para que seja revisto a lâmina pelo hematologista, tá? O que a gente tinha de diagnóstico diferencial para essa paciente? A gente estava clinicamente diante de um quadro de síndrome de insuficiência aguda de medula óssea. Ela tem uma história de 7 dias, aguda a gente considera até no último mês, tá? Com plaquetopenia evidenciada, clinicamente a gente vem da síndrome purpúrica, com anemia, e ela tinha esplenomegalia, que para a gente dá para raciocinar como causa ou consequência, e aí só a gente fazendo a avaliação de medula óssea para a gente definir. Quando a gente está diante de um paciente que clinicamente tem a tríade de insuficiência de medula óssea, cor anêmico, sintomático, síndrome purpúrica e infecção ou febre, que daí remete a gente a pensar na neutropenia, obrigatoriamente a gente vai pensar que essa medula está insuficiente. E os principais motivos de insuficiência de medula óssea são a leucemia aguda, que é muito temida mesmo, a hipoplasia de medula óssea ou aplasia de medula óssea e na nossa epidemiologia a leishmaniose visceral, né? Então, esses pacientes são pacientes que vão precisar ser avaliados pelo hematologista, porque eles vão precisar ter avaliação da medula óssea através de mielograma e às vezes também de biópsia de medula óssea.
Nas leucemias agudas, a gente tem 50% dos pacientes com leucocitose importante, né, que vai chamar a atenção, mas 50% dos pacientes têm leucopenia. E aí, na maioria das vezes, é a neutropenia febril que traz para a gente aqui. O raciocínio é que a gente tem tanta célula blástica, tanta célula jovem abarrotando a medula óssea, que não consegue sair. E aí a medula perde o controle de qualidade, começa a liberar eritroblasto, né, célula jovem eritroide, e às vezes blasto de leucemia mesmo. Por isso é tão importante que quando o paciente tem esse grau de citopenias, o biomédico avalie isso no laboratório. E aí, geralmente, eles avisam para a hematologia, mas muitas vezes essa informação vai vir no laudo para vocês, e aí é importante, daí lá vai a dica, chama o hematologista. Outra situação em que a gente tem a insuficiência aguda de medula óssea é nas hipoplasias, aplasia de medula óssea, que pode ser idiopático, mas pode ser associado a droga, pode ter relação com quadro viral, pode ter relação com consumo nos pacientes com sepse importante. E aí, o diagnóstico diferencial também vai vir para a gente na avaliação da medula óssea. Daí o hematologista vai ter que ver. Os quadros de leishmaniose, tem esplenomegalia, a gente tem pancitopenia. A gente pode ou não identificar a história de exposição a cachorro, doente e tudo mais, porque com uma prevalência muito alta, às vezes o paciente não consegue caracterizar isso. E a gente vai ter que avaliar isso, e a medula é o padrão ouro para a gente ver as amastigotas lá das leishmanioses. Qual que é o raciocínio hematológico para esse caso clínico? Então, o paciente chegou na urgência, tem esse quadro e tem uma evolução clínica recente. Então, o primeiro sinal de alerta. A gente tem uma evolução clínica recente, a gente tem que pensar que pode ter comprometimento direto da matriz, da produção, da medula óssea. Outra coisa que essa paciente tem, ela conta a história de piora progressiva do estado geral. A gente avalia e vê que tem o estado geral comprometido. Então, esse é outro sinal de alerta, que esse paciente é um paciente para a gente ficar ali no serviço e a gente pensar em internação para identificar o motivo, além de compensar as alterações que ele tem. No exame físico, alguns sinais têm que chamar a atenção da gente. Então, um paciente que chega com o estado geral comprometido, tem icterícia, que daí pode traduzir para a gente que o paciente está fazendo hemólise, né? E aí, hemólise a gente vai ter que identificar. É imunomediada, daí muito provavelmente a gente vai ter que pulsar esse paciente. Mas qual que é a causa da anemia hemolítica autoimune? A gente vai ter que identificar. Eu preciso desse paciente internado, porque ele tem repercussão clínica. Outro sinal que chama muita atenção, né, que tem que ser um sinal de alerta para a gente no exame físico, são as linfonodomegalias. Então, um paciente que vem com quadro geral, né, uma descompensação aguda recente, e a gente identifica adenopatia cervical, axilar, às vezes inguinal, que são fáceis de identificação, a gente tem que pensar. Pode ser, sim, só uma mononucleose infecciosa, mas não vai ter um hemograma feio daquele jeito. Mas muitas vezes pode ser a manifestação periférica de infiltração por células hematológicas, né, linfóide principalmente. Outra coisa que chama atenção quando vocês encontrarem no exame físico é a esplenomegalia. Geralmente, esses pacientes com comprometimento do estado geral, vale a pena sim perder um tempinho examinando direitinho o abdômen, tentando ver, sei lá, na loja esplênica, se a gente tem um baço aumentado. Baço aumentado, que traduz doença que a gente precisa fazer intervenção aguda, ele não deixa dúvida, gente. Então, paciente com insuficiência de medula óssea, seja por consumo, uma anemia hemolítica autoimune que está com esplenomegalia, que está fazendo consumo, ou um paciente que tem uma infiltração de baço por linfoma, ou uma leucemia mieloide crônica, por exemplo, neoplasia mieloproliferativa, esses baços eles são grandes, então na hora que você vai palpar, você identifica bem que tem um baço aumentado. Outro sinal de alerta, né, que daí ajuda a gente no raciocínio hematológico, é se o paciente tem mais de uma citopenia. Quando a gente tem combinação, a gente tem que ficar atento. Se a gente tem combinação, que a causa é única, então geralmente é lá na matriz a insuficiência da medula, ou às vezes a gente pode ter combinação de motivos. Então,
Por exemplo, eu tenho um paciente que previamente tem diagnóstico de hipertensão porta, histossomose, muito comum aqui na nossa região. E aí a gente já sabe que cronicamente ele tem mais de uma citopenia. Eu vou esperar que o paciente que tem esplenomegalia da hipertensão porta tenha linfopenia e um grau de plaquetopenia, que são leves na maioria das vezes, porque é uma compensação fisiológica. Mas se eu encontrar anemia, vai me chamar a atenção para ter perda. Então, ele tem varizes de esôfago, eu vou pensar que ele está tendo sangramento. Porque a hipertensão porta, o baço ele vai acabar alojando, guardando linfócitos, que são pequenos, e plaquetas, que são fragmentos de células, que são pequenos também. Hemácia não fica presa lá no baço, a não ser que a gente esteja diante de um quadro de hemólise ou de consumo por ligação de anticorpo mesmo, tá? Outra coisa que é sinal de alerta para a gente, os graus de citopenia. Paciente que tem 10 de hemoglobina, 100 mil plaquetas, 4 mil leucócitos, estado geral muito bom, a gente provavelmente não é alguma coisa grave, porque é um paciente que está bem compensado. E aí ele pode ter vários motivos, a gente vai discutir mais lá na frente. Mas um paciente que chega, como essa paciente, plaquetopenia menor que 50 mil, hemoglobina menor que 8, leucometria com diminuição de neutrófilos menor que 1000, que daí a gente considera leucopenia moderada, menor que 500, uma leucopenia importante. Esses pacientes, eles precisam ser avaliados pelo hematologista, porque muito provavelmente a gente está tendo um quadro de consumo e a gente vai ter que olhar a medula óssea. Outro sinal de alerta importante são as observações que o biomédico coloca quando se faz esfregaço de sangue periférico. E aí, geralmente, ele vai dizer que precisa de avaliação do hematologista, então esse paciente sempre vai ter que seguir para internação, entrar com os protocolos que a gente já tem, né? No caso dessa paciente, é uma neutropênica febril, então cobertura antibiótica de espectro ampliado e avaliação do hematologista. Então, qual que é a conduta do emergencista nesse caso? Valorizar os sintomas de progressão recente e a queda do estado geral, fazer um exame clínico procurando sinais positivos e atentar para os achados críticos do hemograma. Então, os alertas do esfregaço hematológico, bi ou pancitopenia versus citopenia isolada, tem que chamar a atenção que é um paciente que vai precisar de ajuda do colega especialista. É um paciente de indicação de investigação ambulatorial, ou precisa internar, ou precisa de UTI. É a outra decisão que a gente vai ter que ter. Então, tem uma paciente que tem sinais de insuficiência de medula óssea aguda, queda do estado geral, tá neutropênica febril, a gente vai ter que internar, não vai dar para investigar ambulatorial. Se ela está compensada hemodinamicamente, protocolo que a gente segue de internação. Se o paciente tem sinais de descompensação hemodinâmica, obrigatoriamente a gente sabe que ela é uma paciente potencial para sepse, ela pode ter indicação de UTI. Daí vocês estão bem treinados nisso daí, não tem dificuldade nisso. A terapêutica sempre vai ser direcionada para os achados clínicos. Eu entendo que a hematologia seja uma área meio nebulosa, porque a gente vê por pouco tempo na faculdade, parece que os pacientes, quando chegam, tudo é paciente de filme de terror. Mas a ideia que eu quero trazer para vocês aqui é que não é tão complicado assim. Claro, eu vou precisar chamar o hematologista. Vai, quando eu tiver ideia de que eu vou precisar acessar a medula óssea. Mas, na maioria das vezes, vocês vão conseguir compensar todas as alterações que esse paciente tem com os conhecimentos que vocês já têm, porque o paciente hematológico é daqueles que tem mais implicação nas alterações clínicas. Eu costumo falar com os alunos que sangue circula pelo corpo todo, então você acaba tendo manifestação que é geral mesmo. E aí a compensação que vocês já estão habituados a fazer. Aí, eu quis só fazer uma revisãozinha de coagulação intravascular disseminada, porque eu acho que é uma das patologias que dá mais medo, né? E quando a gente vê um paciente com plaquetopenia importante, é uma coisa que precisa ser pensado. A coagulação intravascular disseminada, ela é um excesso de formação de trombina, e na verdade a gente tem um desequilíbrio aí
na fibrinólise, que geralmente está exacerbada. Então, quando a gente fala em hemostasia, a gente fala em um equilíbrio entre os fatores pró-coagulantes e os fatores anticoagulantes e fibrinolíticos, né? Se por algum motivo a gente aumenta o peso na balança para a hemorragia, seja por aumento dos pró-coagulantes ou aumento da fibrinólise, né? Então, aumento dos anticoagulantes ou aumento da fibrinólise, a gente vai destruir esse coágulo. E aí, destruindo o coágulo, eu vou ter muito consumo para refazer o coágulo, porque o organismo sempre entende que não é para a gente sangrar. Nessa de ir refazendo o coágulo, vai consumindo as proteínas da hemostasia, né, os fatores de coagulação, o organismo tem limite. E aí é quando a gente começa a ter a manifestação hemorrágica da coagulação intravascular disseminada. Então, de uma forma geral, o paciente, quando chega para a gente que tem plaquetopenia, que vem com uma história que ajuda a gente, quadro neurológico sugerindo meningococcemia, paciente séptico, paciente em pós-operatório, paciente vítima de politrauma, paciente vítima de trauma de esmagamento, paciente vítima de acidente ofídico, né? Então, esses pacientes já sobe o alerta. Esse paciente pode ter, sim, uma ativação da cascata da coagulação. E daí é importante a gente lembrar de pedir o coagulograma e sempre pedir o fibrinogênio. Então, se eu tiver que dar uma dica aqui, paciente que você acha que tem risco de ter plaquetopenia por consumo e que essas equimoses dele possam ter relação não só com a plaqueta, mas também com o consumo de outros fatores de coagulação, porque a história clínica dele de fatores associados leva a gente a pensar nisso, lembrar de pedir o fibrinogênio. Porque a coagulação intravascular disseminada, ela vai começar, clinicamente, o paciente tem um risco protrombótico, né, porque está hiperativado, e o fibrinogênio vai começar a cair. E é só quando ele está baixo que o paciente começa a sangrar. E aí, geralmente, 90% dos pacientes que chegam em coagulação intravascular disseminada nessa fase hemorrágica, a gente não vai conseguir reverter, porque a gente não consegue repor os fatores de coagulação na mesma velocidade que está sendo consumido. Daí, se a gente pede o fibrinogênio antes, a gente já tem uma pista de que ele está menor do que o valor habitual. Menor que 100 de fibrinogênio, mesmo que o paciente esteja assintomático, a gente vai ter que repor. A gente tem complexo protrombínico para alguns casos no serviço, mas se eu tiver uma CIVD e a gente não tiver a droga disponível no momento, a gente vai fazer transfusão de crioprecipitado, que é uma coisa que a gente tem disponível, tá? E a gente faz uma unidade a cada 10 quilos de peso, e a ideia é tentar deixar o fibrinogênio sempre acima de 100. Outro diagnóstico hematológico que é super temido, né? Dá medo. Ai, meu Deus, eu nunca quero ver uma púrpura trombocitopênica na vida, assim, né? Uma púrpura trombótica. Porque geralmente são pacientes jovens, né? Eles não têm comorbidades prévias na maioria das vezes, e eles chegam com um quadro neurológico de início agudo. E aí pode ser confusão mental, pode ser convulsão. Geralmente, 50% dos pacientes têm febre também. E quando a gente faz o hemograma desse paciente, porque geralmente ele vem com síndrome purpúrica, eles vão ter uma plaquetopenia importante. Então, tem plaquetopenia, algumas vezes tem leucocitose, muitas vezes tem febre e tem sintoma neurológico. Nem sempre eu vou identificar os motivos da púrpura trombótica, mas geralmente a gente tem plaqueta aí menor que 20 mil. Então, uma plaquetopenia que ela faz um alerta importante aí. Púrpura trombótica acontece por deficiência de uma enzima clivadora do fator de von Willebrand, a ADAMTS13. E isso pode acontecer geneticamente, né, falha, ou, na maioria das vezes, que a gente está habituado, ver anticorpo que se liga nessa enzima. E daí, como tem a falta da clivagem do fator de von Willebrand, esse paciente fica protrombótico e ele começa a fazer microtrombos em microcirculação. Na púrpura trombótica, a gente tem tropismo para o sistema nervoso central. Na síndrome hemolítica urêmica,
quadro renal. E na síndrome HELP, aí nas gestantes, a gente tem a questão do fígado, né, do consumo de fatores de coagulação aí e a insuficiência hepática. As púrpuras trombóticas, então, o órgão-alvo é o sistema nervoso central, pode estar associada com algumas medicações, pacientes pós-transplante, pacientes com HIV, que daí eu acho que é o que mais vai aparecer aí para vocês, os pacientes com doença autoimune, principalmente lúpus e síndrome antifosfolípide, e os pacientes com neoplasia como manifestação paraneoplásica, principalmente trato gastrointestinal associado à necrose de medula óssea. A evolução é curta, de 7 a 20 dias, o tempo de história clínica desses pacientes, e pensar nesse diagnóstico diferencial faz toda a diferença, porque a introdução precoce da terapêutica plasmaférese terapêutica pode reduzir em 90% a chance de óbito desses pacientes. Antes da plasmaférese, 90% dos pacientes morriam, depois dela, 90% dos pacientes sobrevivem se inicia de forma adequada. A plasmaférese terapêutica é aquele procedimento onde a gente faz troca do plasma desse paciente por plasma de doador. Liga ele numa máquina, o sangue passa por essa máquina, tem centrifugação, a máquina separa o que é hemácia, plaqueta, leucócito para devolver para o paciente, e o plasma fica retido para ser descartado, e para a reposição do paciente, na própria máquina a gente reconstitui esse sangue total com plasma. Tá? Então, são pacientes que usam em torno de 20 a 30 unidades de plasma por sessão de plasmaférese terapêutica durante pelo menos uns 10 a 30 dias, mas consegue sair, consegue ficar bem. O que vai fazer diferença? História clínica de evolução aguda, citopenia importante e sintoma neurológico, no caso da púrpura trombótica. Um segundo caso que a gente tem aqui, eu trouxe uma senhora de 80 anos que chegou na unidade de emergência trazida pelos filhos com história de prostração progressiva nos últimos 6 meses, tinha dor lombar. Claro que o paciente não chega contando essa história bonitinha, né? Então, é a história clínica que a gente está habituado a tirar mesmo. Paciente idoso, chegou para a unidade de emergência com queixa de confusão mental recente, e a gente vai tentando puxar a história e a família fala de uma prostração, e aí a gente pensa nas doenças que estão relacionadas a essa faixa etária, questiona sobre quadro de dor óssea, e a gente descobre que tem uma dor lombar, e aí uma vez que descobre, a gente pergunta, e isso é uma dor que é diferente, ela é limitante das atividades diárias, e no caso dessa paciente, sim. Ela evoluiu com confusão mental recente e por isso ela foi trazida ao pronto-socorro. De antecedentes patológicos, ela era hipertensa, hipotiroideia, usava levotiroxina, losartana, cálcio, vitamina D e rosuvastatina. Foi feito o exame físico dessa paciente, encontrado um estado geral regular, normocárdica, não estava com febre, descorada 2 cruzes, não tinha adenopatias, nem hepato ou esplenomegalia. Diante desse quadro, foi solicitado o hemograma e a bioquímica dela, né, pensando nesse quadro metabólico, e se identificou uma anemia discreta, uma plaquetopenia discreta, uma leucometria preservada, mas tinha uma creatinina de 4,5, ureia de 150, um potássio de 5,1, uma hipercalcemia, e aí alguém lembrou de pedir proteínas totais e frações, porque lembrou que o principal diagnóstico diferencial de um idoso que tem anemia, disfunção renal e dor óssea é uma doença chamada mieloma múltiplo. E aí, quando pediu proteínas totais e frações, encontrou lá uma globulina bem aumentada. Essa paciente, pelo quadro clínico, principalmente pela disfunção renal, ela tem indicação de internação hospitalar, e foi hidratada e foi solicitada uma eletroforese de proteínas séricas, além da avaliação da nefrologia. O que a gente tem de diagnóstico diferencial para essa paciente que chegou desse jeito na urgência? Ela tem uma confusão mental, que a gente caracteriza ser secundária à uremia,
e a gente não sabe por quê, então ela pode ter uma insuficiência renal aguda por desidratação, ela pode ter uma insuficiência renal crônica, que foi agudizada, e a gente vai definir, né, na investigação, e ela pode ter uma coisa que é prevalente nos nossos pacientes com mieloma múltiplo, que é o rindomieloma. Então, é uma insuficiência renal aguda por impactação de imunoglobulina, né? E essas globulinas, elas acabam fazendo disfunção renal por impactação mesmo. A gente tem doença tanto glomerular como tubular. Ela vem também com anemia, que a gente vê que é discreta. Muitas vezes mieloma pode, a única alteração do hemograma ser anemia mesmo, por isso que é tão importante a gente valorizar o quadro clínico. E essa anemia dela a gente poderia colocar dentro dos diagnósticos diferenciais um quadro carencial ou associado a uma neoplasia, se a gente confirmar. Ela tem uma síndrome de hiperviscosidade e a gente identificou essa hipergama-globulinemia, né? Lá a globulina bastante aumentada, normal até em torno de 3, ela estava com 12. No caso dela, secundária a gamopatia monoclonal. O que a gente raciocina hematologicamente lá na urgência? Jogo rápido, o paciente não tem muito tempo. Bom, primeiro, essa paciente tem uma evolução clínica recente. Opa, isso aí é um sinal de alerta. Muito provavelmente ela vai ter que ficar com a gente no hospital. Depois, ela tem uma piora progressiva do estado geral. Idosa, não vai conseguir mandar para casa para hidratar e ver ambulatorialmente. O exame físico dela não tinha achados críticos, mas a ideia é fazer o exame procurando. Ela não tinha. A astopenia dela era leve, isolada, mas ela tinha uremia, muito provavelmente evoluir com indicação dialítica. Então, eu preciso internar. E diante da hipótese de mieloma múltiplo, a gente pede avaliação do hematologista. E se eu não souber o que é mieloma múltiplo, se eu não tiver pensado nisso, a gente vai pedir avaliação da nefro, com certeza nesse caso. E aí, durante a evolução, essa globulina alta, um paciente idoso, tem dor lombar, anemia, eletroforese de proteína sérica, ele precisa ser solicitado. E aí vai lá, via um pico monoclonal, e aí vai precisar do hematologista, porque a gente vai fazer exame de medula óssea, encontrar proliferação de plasmócitos e começar tratamento para esses pacientes. 80 anos vai tratar? Com certeza, paciente com mieloma múltiplo precisa ser tratado, porque essa é uma doença muito cruel. Se a gente não tratar, esse paciente fica em disfunção renal, preso à diálise, esse paciente tem dor óssea, ele quebra muito fácil, tem paciente que quebra com abraço, com espirro, então a gente precisa tratar, esse paciente tem muita dor, né? Então, existem várias terapêuticas que são direcionadas para o paciente idoso, super tolerado, e que esses pacientes ficam muito bem. Então, para o emergencista que recebe um paciente assim, lá na urgência, né, essa citopenia super leve, mas com quadro clínico tão florido, valorizar os sintomas de progressão recente, a queda do estado geral, fazer um exame clínico sempre buscando sinais positivos, atentar para os achados críticos do hemograma. Essa paciente tinha bicitopenia bem discreta, né? A gente tem uma plaquetopenia de 100 mil e uma anemia leve, tá? Mas a gente poderia ter só uma anemia, por exemplo, e isso daí não ia chamar a atenção, mas o quadro clínico, os achados de descompensação metabólica insistem em indicar para a gente uma investigação, tá? Ela tem indicação de investigação internada, não tem status performance para aguentar fazer investigação ambulatorial. Se tiver descompensação, necessidade de diálise, provavelmente vai direto para a UTI. A terapêutica, de novo, vai ser direcionada para os achados clínicos, então não tem terapêutica hematológica específica. Ela tem confusão mental, ela tem uremia, ela tem hipercalcemia, a gente vai fazer as condutas para reduzir cálcio, hiperidratar, tentar compensar essa parte renal e, se necessário, ela evolui para diálise. Então, o diagnóstico diferencial que a gente traz nesses pacientes com disfunção renal é a síndrome hemolítica urêmica. São pacientes de várias faixas etárias diferentes, mas geralmente nas crianças a gente tem associação com história de diarreia recente, tá?
Alguns pacientes têm deficiência congênita do fator H, do complemento, então eles desenvolvem um quadro de uremia importante, e às vezes a primeira manifestação vai ser a confusão mesmo, e metabolicamente a gente vai achar alteração. É uma microangiopatia trombótica também, mas agora o alvo é o rim, e esses pacientes, geralmente, eles se beneficiam de diálise e algumas vezes de plasmaférese terapêutica. A evolução costuma ser favorável quando ele é identificado de forma precoce. E aí a nefrologia faz isso muito bem. E o mieloma múltiplo, que é o caso dessa paciente aí, eu só trouxe para vocês esse slide aqui para dar ideia para vocês que mieloma, cada paciente tem um mieloma diferente. Essa célulazinha aqui, que é o plasmócito, é muito bonitinho, parece um besourinho lá, com a cabecinha. Então, eu tenho um núcleo em roda de carroça, um citoplasma que vai ser identificado. O plasmócito, ele é uma célula que ele é programada para a produção de imunoglobulina, e ele dura mais de 30 anos. Ele mora na medula óssea, então tem relação direta com o microambiente da medula óssea. Quando ele tem instabilidade genômica e tem a alteração, e ele se torna uma célula neoplásica, primeiro eu tenho os plasmócitos doentes sendo combatidos pelos plasmócitos saudáveis aqui nessa guerra. Então, geralmente eu tenho a gamopatia monoclonal de significado incerto, e alguns pacientes, eles vão nunca evoluir para a doença mieloma múltipla. Mas uma parte deles, sim, vai evoluir, e nessa hora eu vou ter esse plasmócito interagindo com vaso, com célula-tronco, com estroma da medula óssea. Isso vai mudar, vai ter uma relação com osteoclasto, por isso eu vou ter mais lise óssea, vai diminuir a função de osteoblasto, impedindo a remodelação óssea. Daí por isso que eu tenho a hipercalcemia e eu tenho as lesões líticas ósseas, né? Vai interagir via interleucina com a produção de hemácias, então por isso que os pacientes acabam tendo anemia aqui, ou no esfregaço do sangue periférico, de novo, vai ter uma descrição lá de Rouleau, que por conta da mudança de carga elétrica das hemácias acontece empilhamento e chama bastante atenção. Geralmente, mieloma múltiplo é uma doença que tem bastante hiperviscosidade, e esses pacientes podem chegar para a gente pela fratura, ou pela disfunção renal, ou por um evento trombótico, por exemplo, pela hiperviscosidade. O que é importante eu lembrar que essa doença existe. Na hora que eu vi esse paciente aqui, a gente fazia a correlação. As anemias são geralmente discretas, mas o quadro clínico é muito florido. Tem muita coisa descompensando ao mesmo tempo. Então, entre a gente pensar que o paciente tem muitas doenças ou uma doença que está provocando tudo, no idoso, sempre lembrar do mieloma múltiplo. E, por fim, para não deixar vocês cansados e para a gente poder discutir, eu trouxe o caso número 3, que aparentemente é um caso que a gente mata de letra aí, né? Esse paciente passou pela nossa urgência também, é um homem de 35 anos, com história de trauma, um acidente motociclístico, previamente rígido, história de etilismo moderado e não usava medicações. No exame físico, né, ele passou lá pelo ortopedia, estabilizou, só que ele tinha, depois dessa estabilização, ele só teve um entorse de membro inferior, não tinha fratura, não tinha adenopatia, não tinha hepatosplenomegalia, tinha equimoses pós-traumáticas, e durante a avaliação do quadro dele de trauma, pediram um hemograma dele. E nessa de pedir um hemograma, ele tinha 11 hemoglobina, mas ele não tinha nenhuma história prévia de comorbidade e não teve sangramento importante que justificasse. Tinha um VCM alto, né, tendendo a macrocitose, uma plaquetopenia ali que chamava atenção. Por que esse paciente tem plaquetopenia mais anemia? E um neutrófilo limítrofe lá de 1.150 por milímetro cúbico. Não tinha indicação de internação hospitalar pela ortopedia. E esse paciente, clinicamente bem, achado de hemograma assintomático, foi encaminhado para avaliação ambulatorial breve pela hematologia. O que eu tenho de diagnóstico diferencial nesse paciente aí?
Então, tem uma anemia, que é assintomática, uma macrocitose, que é moderada, e aí nos diagnósticos diferenciais para ele, eu posso pensar em hipotiroidismo e megaloblastose associada ao álcool. Ele tinha uma plaquetopenia sintomática, que pode ser uma pseudoplaquetopenia, só hiperagregação, o aparelho não contou, fez brumo de plaqueta e daí lá ficou os 80 mil, batendo na trave. Ou ele pode ter um sequestro periférico lá, uma esplenomegalia leve, um paciente que pode ter algum grau de hipertensão porta, seja porque tem uma histiossomose associada, seja por conta do etilismo mesmo, ele já tem um grau de cirrose aí. E ele tinha uma leucopenia limítrofe, mas também assintomática. Não tinha nenhum antecedente de internação, não tinha infecção de repetição. Muito provavelmente eu fico pensando em leucopenia benigna, paciente que não tem sintoma, mas ele tem uma pancitopenia. Ele chegou para a gente na urgência com a pancito, mas é um paciente super de boa, estado geral muito bom. Descobri por acaso. Preciso internar esse paciente para investigar? Não. Paciente hematológico, para mim, eu acho que é muito fácil a gente definir critério de internação ou critério de investigação ambulatorial. Ou o estado geral é bom, está bem compensado, e o paciente não tem critério clínico que coloque a gente com medo de mandar para casa, ou o paciente hematológico chega com tudo que ele tem direito e a gente não tem dúvida nenhuma que ele tem que internar. Então, ele tem sintoma de cor anêmico, às vezes precisa de transfusão, ele tem neutropenia, precisa de antibiótico, ou ele tem doença metabólica junto, descompensação, disfunção renal. O paciente hematológico que está clinicamente muito bem, dificilmente ele vai precisar ficar internado para fazer a investigação. E aquelas internações que a gente faz para fazer investigação de doença hematológica, porque daí é mais fácil fazer exames, a gente não tem essa realidade aqui, não. A gente vê que, por exemplo, os exames laboratoriais, todos são terceirizados, então o tempo que demora para fazer ambulatorial, internado é a mesma coisa. Exames de imagem, muitas vezes a gente só vai precisar para estadiamento, então daí é depois do diagnóstico. Se tem uma linfonodomegalia, ele vai ter que passar pelo cirurgião para fazer diagnóstico. Então, se ele cai na nossa urgência e tem um estado geral muito preservado, um exame clínico muito inocente, não tem indicação de internação. Qual que é o raciocínio hematológico de novo? Bom, tem um achado laboratorial de citopenias, que são leves, e é um paciente assintomático. O estado geral está preservado. O exame físico não tem achado crítico. A citopenia dele é leve e é combinada. Então, tenho mais de um motivo para as citopenias dele. Não tem repercussão clínica. Então, esse paciente não tem indicação de internação. Ele precisa ir para uma avaliação ambulatorial da hematologia. E aí, a gente tem o nosso ambulatório lá no Centro de Oncologia, com orientação que os pacientes que passarem pela enfermaria ou pela urgência, eles podem ter encaixe breve lá no nosso ambulatório. Então, aí, para ajudar vocês e somar. Então, nesse caso, qual que é a conduta do emergencista? Achados clínicos e laboratoriais foram a acaso em paciente assintomático. O exame clínico deixa a gente muito seguro em relação à ausência de sinais positivos. O hemograma, ele não tem citopenias críticas. Ele tem indicação de investigação ambulatorial, não precisa de internação. E a terapêutica direcionada para os achados clínicos, no caso dele, foi a contenção do problema ortopédico e a orientação de que ele precisa procurar a especialidade para investigação. Acho que agora a gente abre para perguntas. Eu vou descompartilhar a tela aqui para poder ver a carinha de vocês. Poliana, foi excelente. Muito bom. Ai, que bom. E foi bem direcionado mesmo, porque a gente precisa prestar atenção lá na emergência. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Quando ninguém pergunta, é porque ninguém entendeu. Um tímido. Deixa eu ver. Laís. Oi.
bom? Eu Tudo tenho. bem. Boa noite, Poliana, boa noite. Olá, Nilson, boa Eu, noite. eu sempre tenho, tá? Mas assim, como o tema era na emergência, eu sempre fico na dúvida se eu posso falar ou não posso. Se às vezes quando me dá bom. Pode. Com certeza pode. Mas assim, a impressão que eu tenho é que é mais complicado do que. Eita, para ver o telefone tocando. Daqui a pouco eu continuo. Peraí. Pauliana, eu acho que uma coisa muito importante que você falou para a gente é a gente valorizar o hemograma, né? E valorizar cada achado. Por exemplo, o último paciente tinha um VCM aumentado. Então, a gente valorizar isso daí, que aí já começa a ter um raciocínio diagnóstico mesmo, né? Vai lá, E então. acho. Ó, posso voltar? Fala É aí. porque, assim, sabe, Laís, assim, eu sempre escuto com Poliana, assim, eu acho Poliana um exemplo de macho alfa, assim, sabe, cara, na hora das altas, sabe? Assim, eu tenho muita essa dificuldade mesmo, assim, de entender um pouco do raciocínio da alta, tá? Aí eu falo do paciente internado, por isso que se não dá bronca. Porque, assim, tem valores, assim, que a gente encontra no dia a dia que completamente fora do padrão, do normal, tal. Então, assim, eu queria meio que estabelecer um pacto mesmo, não só não é nem de critério de alta, sabe? Mas assim, e aí eu vou falar bem do que eu sempre falo, de um certo modelo de plano terapêutico mesmo associado à hematologia, tá? Então, tipo assim, qual é a meta que tem que alcançar com o granuloquine, qual é o padrão seguro de alta, porque muitas vezes a gente incomoda você nessa transição, e que se isso já tiver um paciente clinicamente estável, com esse critério estabelecido, a gente pode girar com segurança esse paciente mais rápido, sabe? Até na sua ausência, enfim, nesses feriados, essas coisas que a gente precisa entender. O que é o seguro para a alta do paciente hematológico? É isso. Então, estava parecendo muito fácil, né? Eu trouxe os casos e tentei florear o máximo que eu podia, mas eu entendo perfeitamente a angústia de vocês, porque hematologia tem uma peculiaridade que eu acho que é uma das coisas mais difíceis. A conduta é sempre personalizada. Então, o mesmo linfoma, o mesmo diagnóstico de linfoma, em pacientes diferentes, a gente vai conduzir de forma diferente, tá? Mas se a gente fosse colocar de um jeito geral, assim, né? Porque talvez você consiga fazer bem um protocolo para um paciente que infarta, mas a gente não consegue fazer um protocolo para um paciente que, com 10 de hemoglobina, se ele tiver 90 quilos e for um DPOC, eu vou ter que transfundir, mas com 10 de hemoglobina, com 50 quilos e previamente rígido, com certeza não, isso é absurdo, né? Ou, por exemplo, um paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, 12 de hemoglobina é o meu alvo, então às vezes eu vou transfundir o paciente com 11 de hemoglobina no pós-operatório, né? Porque varia muito em relação ao paciente, é muito peculiar. Mas em relação às citopenias, o que a gente vê? Se essas citopenias elas estão combinadas com um quadro clínico muito florido, com muita alteração, com estado geral comprometido, a gente não vai mandar de alta, independente da citopenia desse paciente, tá? Mas quando a gente está fazendo a evolução aí, a gente vê que é um paciente que não tem doença hematológica prévia diagnosticada, ele internou, fez um quadro de plaquetopenia aguda, pós-infecciosa, a gente interpretou como um quadro séptico, por exemplo, e ele chegou a 30 mil plaquetas, por exemplo, mas o estado geral dele foi melhorando, e aí, devagarzinho, ele chegou lá nos 50 mil, e não tem mais nada do ponto de vista hemodinâmico que prenda ele ao hospital. Bom, 50 mil plaquetas é um nível seguro para a gente mandar esse paciente para casa e seguir ambulatorialmente com a hematologia. Mesmo que ele não tenha um diagnóstico prévio, a gente não tenha fechado esse diagnóstico, a gente não vai prender esse paciente na casa. Porque a gente usa o critério de 50 mil plaquetas, sem hemorragia, a gente não transfunde. E a gente já determinou aí também o protocolo da gente que abaixo de 20 mil plaquetas tem mais risco, sim, mas eu só vou transfundir o paciente se ele for fazer um procedimento.
Porque quando a gente transfunde plaquetas, e aí é uma coisa que a gente pondera muito, a gente que está na prática, na especialidade, tá? Plaqueta é o ponto crítico, é o calcanhar de Aquiles de qualquer hemocentro. Não só os nossos hemocentros aqui, se a gente for para grandes hemocentros que têm uma alta rotatividade de doador, plaqueta é o ponto crítico. Por quê? Plaqueta, a gente precisa de uma quantidade muito grande. Então, se for plaqueta standard, doador foi lá, doou sangue total e eu separei plaqueta standard. Uma unidade só consegue atender 10 quilos de um paciente. Então, se for criança, vai ser uma só. Mas se for um adulto, eu vou precisar de 7 unidades, por exemplo, para uma transfusão para ser eficaz. E a eficácia não é aumentar a quantidade de plaquetas, é a gente aumentar a disponibilidade de plaqueta no sítio onde tem sangramento. Então, paciente plaquetopênico, a gente não recomenda colher um hemograma depois para ver se resolveu. Não, a questão é que às vezes não vai aumentar nada, porque o cálculo de incremento plaquetário é um cálculo que a gente faz de forma acadêmica, medindo quantidade de plaquetas exatamente 1 hora depois da transfusão, e a gente faz comparativo ao que ele tinha antes. E se ele aumentar em torno de 5% a 15%, a gente já chama de incremento. Então, na prática clínica, isso daí não vale, né? Mas qual que é o objetivo da gente? O paciente estava sangrando e parou de sangrar, ok, independente de qual é a quantidade de plaqueta que a gente chegou. Só que, por que é calcanhar de Aquiles? Porque eu tenho que ter muita, plaqueta tem ABO, então a gente tem que obedecer a ABO se a gente não quiser alosensibilizar a paciente, tá? E se a gente alosensibilizar, se fizer transfusão incompatível, por exemplo, vai funcionar, mas daqui a pouco vai dar um bug aí no sistema e o paciente vai fazer resistência à transfusão de plaquetas. Então, ele vai ficar plaquetopênico, vai sangrar e você não vai poder ter a conduta única que a gente tem que é de transfusão. Então, a gente transfunde o mínimo que a gente pode mesmo. Com 50 mil plaquetas, o paciente faz cirurgia cardíaca, esternotomia e não sangra. Então, a gente, você fala assim, é macho alfa, mas na verdade a gente vai vendo na prática como é que funciona, e por mais que sangue amedronte, né, a gente, na hematologia, tem mais medo de trombose, por exemplo, porque depois que já fez coágulo é difícil de tirar. Mas sangramento a gente contorna, a gente transfunde, a gente usa antifibrinolítico, a gente hidrata. Então, é mais fácil a gente contornar quadros hemorrágicos, né, agudos, do que a gente contornar quadro trombótico. Tá? Então, do ponto de vista de plaqueta, tem que ter pelo menos 7 doadores compatíveis com o sistema BO do paciente, e aí tem que ser compatibilidade ABO direta, porque plaqueta tem ABO, mas plasma é rico em anticorpo regular. Então, por exemplo, alguém que é A não pode receber uma plaqueta O, porque a plaqueta O, apesar de ser compatível, ela tem anticorpo anti-A no soro, e a plaqueta está diluída lá no plasma, tá? Então, é difícil. E para não facilitar ainda mais, plaqueta tem meia-vida de 5 dias. Então, os 7 doadores compatíveis com seu paciente tem que ter doado nos últimos 5 dias. Por isso que é muito difícil. Às vezes a gente tem campanha, por exemplo, no Hemocentro, a gente tem pavor dessas campanhas da internet. Paciente tem leucemia, vai todo mundo doar sangue, porque vai todo mundo de uma vez e a plaqueta vence em 7 dias. E o paciente vai precisar transfundir muito, né? Então, 7 doadores compatíveis a BO nos últimos 5 dias, ainda não é só isso. Porque quem tem indicação de transfusão de plaqueta? Os pacientes que não avisam quando eles vão chegar. São os insuficiência coronariana, que vão precisar de procedimento cirúrgico e estão em vigência de antiagregante plaquetário e não suspenderam nos últimos 7 dias, eles chegaram. Então, a gente não sabe quantos vão chegar na nossa semana, né? Não dá para a gente se preparar. São os pacientes com insuficiência aguda de medula óssea, leucemia aguda, aplasia de medula óssea, que a gente não sabe quando eles vão aparecer. E são os pacientes vítimas de politrauma, que vai ter consumo, e a gente também não sabe quantificar quantos politraumas a gente tem na nossa urgência naquela semana que vai precisar transfundir.
Então, por isso, plaqueta é sempre o calcanhar de Aquiles. Aí a gente, por conta disso, começa a ver muito paciente que parecia que tinha indicação, mas não transfunde porque a gente não tinha. E a gente começa a ver eles ficando muito bem sem a transfusão. E aí a gente ajuda a medula óssea a produzir plaqueta, dá ácido fólico, dá vitamina B12, que daí está dando substrato para a medula óssea produzir. Faz compensação das doenças de base, compensa o quadro inflamatório infeccioso, e o consumo vai acabando e o paciente não vai precisando da transfusão de plaquetas, tá? Então, um nível seguro de plaquetas é 50 mil, de uma forma geral, tem o paciente doença hematológica ou não, tá? Porque a gente consegue tocar isso ambulatorialmente sem sombra de dúvida. Ah, mas você já me disse para liberar um paciente com 20 mil plaquetas. Já, porque em hematologia eu tenho um paciente que vive com 5 mil. Então, se ele está com 20 mil, meu filho, tá sobrando, tá? E a gente está habituado a ver isso, mas é justo. Esse é o paciente que a gente está habituado a ver, ele é um paciente que ele já é vinculado ao hematologista, e ele já vai sair da sua internação com a data de voltar, porque geralmente ele vai ter até o telefone do colega hematologista para entrar em contato, certo? Em relação ao leucócito, então, assim, para o que a gente vê no hemograma, para os neutrófilos que a gente vê lá no hemograma, a gente tem 5 vezes mais que isso pronto no indivíduo, retido na medula óssea, retido dentro do intravascular, na zona marginal, né, o pool marginado, que a gente não consegue testar pelo hemograma, nos tecidos e lá no baço. Então, quando a gente vê, por exemplo, 750 neutrófilos daquela primeira paciente, ela tem pelo menos 3.500. Ela é uma neutropênica fibril. A gente não consegue quantificar por quanto tempo ela vai ter os 3.500, porque todo esses 5 vezes mais que o paciente tem, ele está pronto para ser usado na fase aguda. Vai consumir, e aí a partir dali ele vai ter menos. Então, por isso que a gente tem medo do neutropênico, porque a gente não sabe se ele chegou para a gente, acabou de ficar neutropênico, ou já está há algum tempo e não tem mais essa reserva. Menos que 1.000 neutrófilos, em algumas vezes a gente vai lançar a mão do filgastrin, por exemplo. Mas a gente não precisa que esse paciente tenha mais do que 1.000. Então, assim, eu vou usar o filgastrin porque ele tem 0 neutrófilos, 100 neutrófilos, 70 neutrófilos. Chegou em 1.000, parou, deixa esse paciente ficar. Porque se ele chegou em 1.000, ele tem pelo menos 5.000. A reserva dele está lá, tá? Mas, às vezes, eu vou usar o filgastrin, é uma aplasia de medula óssea, não vai responder. E o paciente não está mais com febre, não está mais com quadro clínico de consumo. É uma aplasia de medula óssea, devolve para hemato, meu filho. Esse paciente não vai fazer nada no hospital, a não ser pegar uma infecção hospitalar e aí complicar, porque daí não vai ter o que fazer. A infectologia vai adorar mandar esse paciente para casa, porque vai tirar um tempo do antibiótico. E a gente já tem consenso que neutropênicos crônicos a gente não deixa com profilaxia, porque senão a gente fica selecionando, né? Então, em caso de neutropenia, acima de 1.000, a gente fica muito tranquilo, tá? E, por exemplo, uma leucemia mieloide aguda, o clone é de célula precursora de granulócito, que é quem o filgastrin estimula. Então, na leucemia mieloide aguda, eu não posso usar o filgastrin, senão eu estou estimulando a doença, tá? E tá neutropênico e vai ficar até essa quimioterapia funcionar e esse paciente pegar essa medula, né? Então, esses pacientes não tem jeito, a hematologia vai ter que ver junto. É claro que, assim, é desconfortável ficar o hospitalista vendo. Eu entendo que lá atrás fosse, mas agora, eu estava até falando com o Ricardo hoje, eu acho que a gente não pode perder essa autonomia que vocês, enquanto equipe, têm, que vocês ganharam com esse tempo aí. Porque não tem tanto medo do paciente. É assim, se complicar, tem um dono, mas no dia a dia vocês vão vendo que realmente são pacientes que, na maioria das vezes, eles toleram essas citopenias porque o organismo vai se adaptando, né? Em relação à anemia, assim, eu sei que vocês já não tem medo nenhum, vocês transfundem mesmo, às vezes vocês transfundem até o que a gente não queria que transfundisse e tá tudo certo. Porque o que acontece? Na anemia hemolítica autoimune, quanto mais eu transfundo, mais antígeno eu estou dando.
E o problema é que o indivíduo está produzindo anticorpo até contra ele mesmo, então ele produz contra tudo. E aí a gente, hematologista, a gente sabe que a anemia hemolítica autoimune, quando não compensa, ela pode virar uma CIVD, o negócio é catastrófico. Mas vocês não sabem disso, então tá tudo certo. Então, por isso que a gente acaba falando que em anemia a gente transfunde só se tiver descompensação hemodinâmica. Se não tiver, não colhe hemograma. Assim, você não vê e você não transfunde. A gente, em hematologia, nos nossos pacientes citopênicos, que a gente segue em enfermaria, no máximo a gente colhe hemograma 3 vezes por semana. Para ver se já está na hora de tirar o granuloquine, para ver se já está começando a pegar medula e eu vou mandar para casa. Mas nunca para ver se eu vou precisar transfundir. Porque se ele vai precisar transfundir, ele tem manifestação clínica. Aí eu já sei que ele é neutropênico, já sei que ele é plaquetopênico, eu nem preciso esperar um novo hemograma, entende? Então, de uma forma geral, nas citopenias, a gente é muito mais tolerante, tá? Porque a gente é quem vai receber esse paciente lá no ambulatório. Mas o estado geral é quem mais conta para a gente. Então, se um paciente que está lá na enfermaria, que você já completou o tempo de antibiótico, não está tendo mais febre, o hemograma não recuperou, mas já fuçou essa pessoa, já encontrou, então vai esperar resultado de exame, o estado geral está bom, deixa checar exame no ambulatório, porque aqui em Aracaju a gente tem que se acostumar com isso mesmo, os exames vão para fora, a maioria dos exames hematológicos são terceirizados, e a gente tem que esperar, e a gente acaba lidando com isso daí, ambulatorial, porque daí a gente tem menos risco de complicar. Eu sei que não é simples, mas eu acho que fica mais simples para vocês também colocar na conta do hematologista, né? Porque paciente hematológico é muito biscuit. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida que, assim, às vezes a gente se lida com os quadros limítrofes que são complexos. Mas, assim, é isso. Eu vou só deixar uma pergunta aqui, que acho que o João já levantou a mão, tá? Eu vi a mão do João se levantada aí. Depois, só dá um bisu para a gente do filtrado, irradiado, essas coisas assim. Falo sim. Josi, quer falar? Oi, boa noite, pessoal. Poliana, excelente. A gente tem muitas discussões, mas eu acho que falta mesmo a discussão da hematologia. A infectologia, a gente até brinca, eu queria muito um hematologista do meu lado, principalmente em alguns lugares, assim, em alguns hospitais que a gente vai avaliar, e um hematologista do lado do infecto ia ser tudo de bom. E aí minha pergunta, talvez até seja, você vai até me dar uma bronca por eu fazer, mas nas doenças infecciosas, aquelas doenças que a gente não, tipo leishmania, está muito tranquilo, a gente trata e resolve. Mas na leptospirose, na dengue, aquelas doenças infecciosas que a gente baixa a plaqueta e que às vezes a plaqueta não sobe de jeito nenhum, eu posso dar um corticoidezinho para essas plaquetas? Por falar em plaqueta, o que você acha de um corticoidezinho quando essa púrpura não é a púrpura idiopática? Bom, não vou dar bronca, não, porque eu entendo perfeitamente. Ó, se quiser fazer uma casadinha de infecto com hemato, eu acho que isso faz muito bem para todo mundo do serviço. Tem algumas discussões aí que uma especialidade dá peso na outra, né? E a gente meio que vai de frente com não seja invasivo, deixe passar, não olhe para o resultado do exame, nem peça, que daí você não vê e não toma conduta. Porque, de alguma forma, acho que são duas especialidades que meio que põe um freio, né, na conduta mais invasiva. Fala, acho que hematologia quem chega com um processo agudo precisa ser tratado agudamente, mas quem chega para mim com alteração muito feia no laboratório, mas muito compensado clinicamente, com história de 6 meses, 1 ano de evolução, não precisa de intervenção aguda. Se o fisiológico já compensou esse tempo todo, na hora que eu for mexer, eu tenho que ter muito cuidado para não atrapalhar, né? Nas plaquetopenias que a gente vê associadas às infecções, geralmente a gente está tendo plaquetopenia de consumo, né? Poucas vezes, na dengue hemorrágica, por exemplo, a gente vai ter lesão direta
do megacariócito. Então, eu não tenho produção de plaqueta porque o vírus da dengue vai lá e lesa a célula-mãe. O megacariócito leva uns 7 dias para fazer plaqueta. Então, até eu renovar o meu pool, entre 10 a 15 dias, vocês têm que ficar aguentando o paciente plaquetopênico, né? Que é quando a viremia diminuiu e aí a medula óssea consegue se recompor. Geralmente são pacientes que não sangram. Quando não sangra, a gente fica mais tranquilo. Mas de vez em quando tem sim, principalmente esses pacientes com leptospirose, faz esses quadros ictéricos hemorrágicos, então assusta mesmo. O corticoide, ele é um anti-inflamatório, então ele vai diminuir essa atividade interleucina e ele vai diminuir a agregação plaquetária. Então, às vezes, o consumo é porque a medula não está produzindo, ou porque está produzindo, mas está sendo sequestrada. Estou fazendo muito grumo de plaqueta, porque a função dela é de adesão, né? Elas trabalham em bando. A gente, em hematologia, usa menos o corticoide e mais o antifibrinolítico, especialmente nessas situações aí. Eu sei que o pessoal tem medo do transamin, mas de vez em quando eu mostro, olha, pode usar, não vai fazer trombose, não. Porque muitas vezes o que está acontecendo? Existe uma produção de plaquetas, mas o paciente ele está consumindo isso daí porque ele está fazendo muito coágulo, porque ele tem uma atividade inflamatória, protrombótica, procoagulante, e eu preciso dar uma ajudinha aí e diminuir o consumo dessas plaquetas no coágulo. Então, eu uso o antifibrinolítico, eu deixo o coágulo estável por mais tempo, as plaquetas novas que estão vindo, elas não ficam presas lá, tá? Não existe protocolo para dizer para a gente usar corticoide nesses pacientes, não. Não vou dizer que eu nunca usei, porque na hora que a gente tem um paciente jovem, que a gente já usou antifibrinolítico, já transfundiu plaquetas e ele continua sangrando, geralmente, a gente também é uma especialidade que para a gente facilita muito, a gente vai lá, colhe o melograma, olha o esfregaço e vê que eu estou tendo megacariócito que não está conseguindo produzir, tipo púrpura imunomediada. E aí eu uso corticoide, sei que funciona, mas eu consigo fazer isso porque a minha especialidade me permite fazer investigação clínica, colher o exame, conseguir laudar o exame e conseguir tratar depois, né? Eu vou dizer para você que nos infecciosos, se eu tivesse que escolher, além de fazer o suporte para a medula óssea, da ácido fólico, vitamina B12 em alta concentração, fazer o tratamento da doença de base, né, antibiótico quando precisa, a gente entraria com antifibrinolítico antes de usar o corticoide, se esse paciente tiver sangrante. Se o estado geral do paciente vai melhorando, só a plaqueta que vai ficando para trás, a gente, em hematologia, põe o pé no freio, a gente espera para ver, deixa com ácido fólico mais tempo e espera para ver. E, claro, manda para hematologia, né? Porque esse é o tipo do paciente que em algum momento vai ter que ganhar avaliação da medula óssea. Mas acho que é por aí. Excelente. Relação... É bem essa a dúvida mesmo. É nas leptospiroses que estão chegando agora, ictero-hemorrágica, e que a gente compensa o choque, a sorologia não chega, a gente fica na dúvida se é lepto mesmo, compensa o rim, compensa o choque, mas a plaqueta não sobe. E são plaquetas baixas, eu não sei, muito baixas. Não, 20, mas 10. Você respondeu. É consumo, mesmo, né? Eu já vou fazer consumo. isso daí. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Vamos fazer a casadinha aí, eu acho que a gente cresce muito aí, principalmente no primavera. Em relação ao que Nilson pediu lá do filtrado, irradiado, lavado, a gente filtra para tirar antígeno leucocitário de histocompatibilidade. Então, quando a gente quer evitar que o paciente faça a doença do enxerto contra o hospedeiro, imunossuprimido, paciente que vai fazer transplante, paciente que já é transplantado, recém-nascido, que não tem sorologia ainda para CMV, gestante, a gente tem que filtrar, porque é no leucócito que se alberga a CMV, né? Se a gente conseguisse fazer de rotina sorologia de CMV para doador, para essa indicação a gente poderia passar, mas a gente não consegue. Então, a gente usa de filtrar para evitar
Sensibilização, HLA, né? Então, quem é imunossuprimido, ou quem tem indicação de transplante de medula óssea, ou quem é politransfundido, os pacientes hematológicos, a mielodisplasia, aplasia, paciente em quimioterapia, tá? Lavado, o objetivo é a gente tirar complemento do plasma, do doador. Então, a gente lava com soro fisiológico. E quando é que eu tenho que tirar complemento? Quando o paciente está fazendo reação hemolítica, e que é autóloga, né, do próprio paciente. Então, se ele está fazendo hemólise com o dele, provavelmente ele vai fazer com o do doador. E aí a gente tem que ter uma reação transfusional prévia, grave, que indique isso, ou a gente tem que ter múltiplas reações transfusionais, em que a gente tenha evidência que a gente está tendo consumo de complemento. A injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão, o TRALE, a gente vai ter que lavar. As anemias hemolíticas autoimune, em que a gente está transfundindo com hemácia filtrada, o mínimo que a gente pode, a gente não está tendo eficácia transfusional. Então, a gente vai ter que lavar. Se não, a gente nunca lava, porque o grande problema de lavar a bolsa é que a gente perde hematócrito. Então, um concentrado de hemácia lavado não aumenta 1 grama na hemoglobina, vai em torno de 0,3 a 0,5 gramas. Então, a gente precisa transfundir mais. E o que a gente não quer numa anemia hemolítica autoimune é transfundir. Então, a gente só nas situações muito direcionadas mesmo. Então, lavado não é uma coisa que a gente costuma ter indicação, a não ser que alguém da especialidade da hemoterapia ou da hematologia diga para você que tem que lavar. Irradiado. A irradiação a gente faz para diminuir a concentração de linfócito T citotóxico. Então, quem pode ter mais reação de enxerto contra hospedeiro são os pacientes politransfundidos, são os bebês recém-nascidos e as gestantes. Então, esses pacientes a gente indica irradiar. Na prática, se eu pudesse escolher melhor benefício para o paciente, eu irradiaria a bolsa para todo mundo, porque eu vou garantir que eu não vou ter reação citotóxica, ineficácia transfusional, reação transfusional febril não hemolítica, com a irradiação. Só que na hora que eu irradio, eu diminuo a meia-vida da bolsa. Eu só posso irradiar a bolsa nova, colhida nos últimos 5 dias, e quando eu faço isso, eu reduzo o tempo de validade de 35, 42 dias, dependendo do anticoagulante, para só 21 dias. Então, eu não saio irradiando todas as bolsas do meu estoque, senão eu quebro o estoque. Mas a irradiação é para a gente diminuir linfócito T citotóxico do doador na bolsa. Então, é para diminuir o risco de reação do enxerto contra o hospedeiro. Politransfundido, recém-nascido e gestante, de uma forma geral. Para paciente que faz quimioterapia, faz a combinação, irradiado com filtrado. Eu faço as duas coisas, porque é o paciente que é imunossuprimido, tem reação tem risco de reação de enxerto contra hospedeiro, e é um paciente que pode ou não fazer transplante, mas ele é um paciente imunomodulado pela transfusão, porque ele é politransfundido. Cara, se você irradiar para todo mundo, também vou. Não, se irradiasse para todo mundo ia gostar disso, menos a hemoterapia, porque daí não ia ter estoque suficiente, não ia dar para fazer isso. Eles iam gostar de poder ganhar o procedimento, mas não compensa em termos de estoque. Beleza, valeu, Paulo. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não. Poliana, muito obrigada. Foi excelente. E, assim, eu que trabalho na emergência, foi muito bom. Então, vai servir para a gente ficar um pouco mais atento, principalmente no exame físico, né? Às vezes a gente está muito corrido lá, o exame físico, ele acaba passando, negligencia né? um pouco ali, Sim, né? sim. Mas aí é prestar atenção, assim, chegou o laboratório, você viu uma alteração no hemograma, volte para o paciente. Faça um exame melhor, complemente seu exame físico e vá atrás, né? Do que está acontecendo ali. Isso, e acho que de uma forma geral, gente, ninguém está querendo inventar a roda, nem dificultar o trabalho, né? O paciente está lá na mão, na urgência, está apertado, o estado geral está muito bom, tem que ser uma citopenia muito importante para você ficar com medo dele.
Se for Isso. citopenia limítrofe, não é coisa grave, porque é megaloblastose, etilismo, é hipotireoidismo, são situações, pseudo, né? Então, às vezes, erro laboratorial. Ainda assim, não é porque o teste foi feito errado, são as variações que a gente tem de coleta mesmo, porque são células sensíveis e tudo mais. Então, o estado geral do paciente é muito bom, não precisa ter medo, a não ser que seja uma citopenia muito importante. E aí, se for muito importante, chama o hemato, que vai ter que olhar a medula, não vai ter jeito. A gente já vai com kit completo. Isso mesmo. Já vem com a agulhazinha lá, para a medula. Já vem. Perfeito. Pauliana, muito obrigada, viu? Foi Eu que excelente. agradeço a vocês, gente. A Agradeço aula todo vai mundo ficar que ficou até gravada. agora. A aula vai ficar gravada, vai ser ótimo. Quem quiser assistir depois, ela fica disponível lá no YouTube. Viviane do CEP sempre coloca depois. Tá ótimo, perfeito. Obrigada, Tchau, gente. nada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal.